maturidade. Toda a comunidade escolar busca maturidade. Professores, famílias, alunos, todo mundo busca crescer em maturidade. É esse sinal de crescimento, esse caminho de crescimento a qual toda pessoa humana é chamada. Temos aqui então a Lúcia Chutran, psicólogo clínico, com uma trajetória interessante, maravilhosa, que ele vai apresentar para vocês. Boa palestra a todos. Obrigado, hein? Obrigado, Augusto. Opa. Olha, bom dia a todos. Antes de tudo, agradeço ao Catamarã pelo convite, a coordenação também, né, de formação. Tenho especial alegria também de vir aqui. Minha irmã estudou aqui no Catamarã, minha irmã mais nova, também foi professora aqui do Catamarã. Meu irmão vai vir trabalhar aqui, né, vai ser o capelão, acho que do Vita, né? Então, uma alegria também por uma questão familiar também de proximidade com o colégio, né? Eu vou falar brevemente um pouco da minha trajetória e depois a gente já começa a entrar no tema, que é o tema sobre maturidade. Então, eu fiz primeiro uma graduação em uma área bastante diferente da que eu atuo hoje. Eu sou engenheiro de produção, então eu fiz primeiro engenharia de produção, trabalhei um tempo na área de gestão de projetos. Opa, agora tá bom? Melhorou. Trabalhei um tempo na área de gestão de projetos, na construção civil, mas sempre gostei muito de psicologia pelos temas de educação, formação. Então, sempre fui consumindo, lendo livros na área de psicologia. Aí chegou um momento da minha vida que eu pensei que realmente o que eu gostaria de dedicar minha vida, mais do que engenharia, mais do que planilhas e gestão, seria a parte de atender pessoas na parte de psicologia clínica. Então, eu fiz uma segunda graduação, fiz psicologia. Concomitante com a psicologia, dediquei um tempo também à pesquisa. Então, eu fiz mestrado na psiquiatria, uma série um pouco mais médica. Sempre gostei também da parte mais biológica, mais orgânica do ser humano. Acho que tem uma profunda conexão entre o corporal, o físico, o espiritual, o psíquico. Então, também sempre me interessou bastante. No mestrado em psiquiatria, eu estudei especificamente um transtorno chamado transtorno de humor bipolar. É um transtorno que tem seu desafio, ele tem uns episódios depressivos, de humor rebaixado, tem os episódios para cima de euforia, episódio maníaco, tem a complicação de algumas dessas vezes ter episódio psicótico associado ao episódio de humor também, né? Então, me interessava estudar esse transtorno, por seu desafio clínico, mas me interessava entender qual é a pré-história desse transtorno. Ou seja, antes de aparecer o transtorno, existem alguns sinais de surgimento desse transtorno? Então, sempre foi algo que me fascinou, olhar para o ser humano com uma trajetória, especificamente esse transtorno. Então, o que eu pesquisei especificamente é lá no começo da trajetória do ser humano, que é na fase embrionária, na gravidez. Será que na gravidez existem fatores que fazem com que o bebê tenha risco de ter transtorno bipolar na vida adulta? Ou seja, quando ele tiver os 20, 25, 30 anos, que é onde em geral surge o transtorno bipolar, será que algum fator da gravidez já favorece isso? Enfim, a gente encontra alguns fatores de risco já na gravidez, né? Então, me interessava estudar isso pelo transtorno específico, mas também para enxergar o ser humano com uma trajetória, com uma história, né? E agora no doutorado eu pesquiso a parte de suicídio, que é um tema duro, complexo, também um pouco misterioso, mas que eu acho interessante para tentar ajudar a avaliar e prevenir os riscos de suicídio. No mundo, a quantidade de suicídio está diminuindo, os números estão diminuindo, globais, né? Mas na América Latina e no Brasil estão aumentando, né? Então, o que a gente estuda especificamente é uma pessoa que tem ideação suicida, como que eu consigo avaliar se o risco é alto, se o risco é médio, se o risco é baixo de vir a tentar o suicídio? É algo que não é tão simples. A própria ideação, será que isso vai progredir para uma tentativa ou não? Então, a gente está trazendo uma escala americana, que é usada lá nos Estados Unidos, para o Brasil, né? Mas, enfim, me interessa tanto ajudar nessa parte de prevenção de suicídio, mas tem uma coisa interessante no suicídio, como é adoecimento psíquico grave, os fenômenos eles ficam mais evidentes, eles ficam um pouquinho mais claros, né? Então, uma das coisas que fica muito clara no suicídio é essa profunda conexão que existe do biológico, orgânico, com o espiritual, o imaterial e também o psíquico. Talvez no adoecimento grave, isso aí fica bastante evidente, né?
O fator mais claro, por exemplo, de proteção do risco de suicídio é um fator espiritual. Ou seja, quem vive a espiritualidade tem 6 vezes menos chance de risco de morrer por suicídio do que quem não tem. Então, me interessa estudar o suicídio porque é uma seara que fica evidente que o ser humano ele não é só material, ele não é só também psíquico, tem uma componente espiritual presente, né? Então, digo isso porque, de alguma maneira, na apresentação, a gente vai tentar abordar esse tema nessa unidade do ser humano, corpo, alma, também a parte psíquica, e também olhar ele em forma de uma trajetória, né? Enfim, esse tema, que é um tema, eu acho que tem muito a ver com a educação, como o próprio Sérgio já comentou, né? Talvez a atividade educativa, a missão educativa, é ajudar o ser humano a amadurecer, uma forma de enxergar e pensar ele como crescimento, né? O ser humano como crescimento, tanto para os alunos, também para nós, né? Já adultos, também como profissionais, também acho que faz muito sentido a gente sempre pensar no amadurecimento pessoal. Então, na apresentação a gente vai gerar tanto em torno uma perspectiva pessoal, também na perspectiva educativa, quando a gente pensa nos alunos, né? Então, esse tema, que é bastante amplo, como, por exemplo, essa imagem aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que necessariamente fazer um recorte. Então, a gente vai pegar um enquadramento específico desse tema amplo, que a gente poderia, e por diversos ângulos, a gente vai escolher um específico. A gente poderia abordar esse tema da maturidade em forma de estadiamento. Alguns teóricos, eles falam da maturidade como uma espécie de vários níveis. Então, você está no nível 1, depois você passa para o nível 2, você pode ter nomenclaturas que especificam cada um desses níveis. Então, tem uma forma de enxergar a maturidade em forma de estadiamento, em forma de níveis. O que eu vou propor aqui é a gente não olhar em forma de níveis e patamares, mas olhar por processos e operações. Entendo que talvez num colégio de educação personalizada, isso está bem presente, que cada ser humano é único, irrepetível, muito diferente um do outro, e talvez há diversas operações que a criança ou adolescente precisa percorrer, que talvez estejam em níveis diferentes. Então, se você olhar por operação, talvez seja mais fácil de conseguir personalizar, individualizar a visão sobre a pessoa, né? Então, por isso que eu decidi abordar em forma não estadiamento, mas em forma de operações e processos. Talvez caberia uma outra forma também, que é muito legítima e acho que é muito boa, é de olhar a maturidade em forma de modelos. Você poderia pegar alguns modelos e depois pensar no crescimento do ser humano se espelhando nesse modelo. A perspectiva cristã utiliza essa forma de pensar. A gente pensa em Jesus Cristo como um modelo perfeito, de homem e Deus e perfeito homem. Então, que o ser humano teria que percorrer essa trajetória de se espelhar nesse modelo, e os santos, de uma forma limitada, também seriam um modelo para o ser humano. Mas eu vou abordar em forma de processos e operações, né? Enfim, assim como do ponto de vista biológico, a gente percebe que existe uma trajetória. A criança nasce, ela passa pela infância, adolescência, adultez jovem, a maturidade, depois o período mais de experiência da vida, né? Enfim, a última etapa da vida. Assim como a gente percebe isso do ponto de vista biológico, eu queria que a gente pensasse em cada um desses processos com uma trajetória. Então, cada um dos processos que a gente vai falar, a gente poderia pensar que o ser humano percorre uma trajetória naquela operação, né? Em concreto, a gente vai tentar falar desses processos, dessas operações, que são variadas, teriam outras. Foi uma escolha de algum deles que acho que são interessantes e importantes. A gente vai falar um pouco sobre o processo, por exemplo, de vinculação, que é um processo muito importante. Uma criança, quando ele vai ficando mais maduro, ele vai estabelecendo vínculos de qualidade, né? Um adulto também que consegue estabelecer vínculos no trabalho, familiares, fora do ambiente também de convívio habitual, de qualidade, talvez sejam pessoas mais maduras, né? Então, a gente olhar para cada um desses processos e pensar que uma pessoa mais madura, talvez ela tenha percorrido esse processo em mais níveis, tenha percorrido de forma melhor, avançado mais nesse processo, digamos assim, né? Então, a gente vai olhar, cada ser humano, às vezes, tem um processo de vinculação muito bom, mas aceitação não tão boa. Pensando num aluno que vocês dão preceptoria, ou que vocês estão ajudando ele, pode ser que ele seja muito bom no processo de identificação, mas talvez no diferenciação ele não seja tão bom. Então,
acho que isso aqui ajuda a gente conseguir personalizar um pouquinho quando a gente enxerga o ser humano por esse ângulo, né? Então, a gente poderia começar por isso, né? O processo de amadurecimento como um desenvolvimento em concreto. Quando a gente pensa no desenvolvimento, a primeira questão é quem que eu estou desenvolvendo, né? Ou seja, então, ele remete ao primeiro tema, que é a identidade. Ou seja, para a gente falar de maturidade do ser humano, o primeiro tema a gente tem que falar necessariamente quem é essa pessoa, quem é o ser humano, né? Essa é uma tarefa, né, para a nossa vida, pessoalmente, depois também na educação, na formação de outras pessoas, ajuda a pessoa a encontrar a própria identidade, né? Um primeiro grande grupo, digamos assim, nesse processo de encontrar a própria identidade, é a gente tomar contato com isso, identidade recebida. Talvez hoje, quando a gente fala de identidade, esse aspecto que a gente vai falar, que é a identidade recebida, ele está um pouquinho, não está na mira das pessoas. As pessoas pensam identidade como identidade construída. Então, a gente vai falar dessas duas coisas, identidade recebida e identidade construída. Então, o primeiro aspecto de quem eu sou é que eu recebi, antes de eu decidir, eu recebi muitas coisas de quem eu sou. A primeira delas, a família. Então, muito daquilo que cada um é herança familiar, ou seja, o estilo educativo que eu recebi dos meus pais, o carinho que eu recebi deles, isso forma quem eu sou, antes mesmo de eu conseguir decidir se eu quero aquilo ou não quero aquilo. Então, uma parte importante da minha identidade, eu tenho que olhar para o meu pai, eu tenho que olhar para a minha mãe, tenho que olhar a qualidade do vínculo com o meu pai, a qualidade do vínculo com a minha mãe, a minha pertença àquela minha família. Então, uma parte importante é a identidade recebida em termos familiares. Outra parte também da identidade recebida é parte genética, biológica. Cada um tem algo que não escolheu e aquilo já veio dado. É uma identidade recebida, uma parcela importante. Também tem uma característica biológica. Tem uma delas também que é interessante quando a gente olha uma criancinha. O modo como ela anda, como ela caminha, como ela fala, como ela gesticula, é muito parecido com o pai ou com a mãe. Então tem algo recebido que é aprendido mesmo e depois isso configura quem eu sou, né? Por mais que a pessoa não queira, muitas coisas são muito parecidas com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, enfim. Uma parte fundamental da identidade recebida, numa perspectiva cristã, é o batismo, né? A pessoa, de fato, uma parte talvez essencialíssima do ser humano é que ele é filho de Deus. Isso não é que ela escolheu, ela se tornou filho de Deus por herança, ela recebeu aquilo, né? Depois, uma parte também é a nacionalidade da pessoa, a cultura. Então, por mais que eu não queira, eu quero ser japonês, tá? Mas por mais que, se eu não quisesse, eu tenho algo de muito japonês, digo assim. Por mais que meus avós são japoneses, meus pais são brasileiros, a forma como eu penso, como eu sinto, como eu quero, como eu quero, tem algo muito nipônico aqui, né? Então, tem uma parte que é recebida, né? E tem um segundo grande campo, que é a identidade construída, que talvez quando a gente fala hoje de identidade, a gente lê no jornal, uma pessoa fala sobre identidade, em geral ela está falando dessa dimensão, e ela está esquecendo toda a outra parte da identidade recebida. Ela está só dando olhar para essa identidade construída, que é fundamental para nós, né? Cada um de nós vai fazendo escolhas, vai direcionando a própria vida, e isso tem um aspecto de construção. Eu vou escolhendo o que eu vou fazendo, eu vou construindo a minha personalidade, quem eu sou. Opa! Depois, uma parte também da identidade construída, talvez seja o aspecto moral. Ou seja, cada ação minha que eu vou tendo ao longo da minha vida, aquilo tem uma ação externa, eu modifico o ambiente que está ao meu redor, influencio as pessoas, mas aquilo retorna modificando quem eu sou. Então, o aspecto moral é algo construído também, né? Ao longo da minha vida, a gente vai tomando decisões, agindo, pensando, desejando, e aquilo me constrói, né? Esse aspecto também é algo também construído. Nem todos os nossos desejos, eles são inatos. Eu posso ir direcionando meus desejos ao longo da minha vida, inclusive para desejos mais elevados, eu escolho, talvez, em certa medida, aquilo que eu quero desejar. Eu posso direcionar, não de forma tão direta, de forma indireta, eu também posso construir que lá no final da minha vida, os meus desejos estejam em torno de coisas que são muito elevadas, né? Então, há um aspecto também de construção em termos de desejo, né? Então, a identidade nossa, por um lado, é a identidade recebida e, por outro lado, a identidade construída. A gente precisa conseguir
compatibilizar as duas, valorizar as duas. As duas são importantíssimas, né? Só que entre essas duas, a identidade recebida ela tem primazia. Talvez, quando a gente esquece da identidade recebida, aqui começa uma confusão. Se eu quero só construir ou crescer sem ter presente aquilo que eu recebi, vai ser uma confusão em termos de construção daquela pessoa. Então, ter presente que a identidade recebida ela tem primazia em relação à identidade construída, né? Então, pensando agora em termos de operações, um primeiro processo na formação, no desenvolvimento de uma pessoa, é identificação. Ou seja, a pessoa nasceu numa família, o primeiro processo que acontece é a identificação com a mãe. Existe até um certo fusionamento com a mãe, o bebê se fusiona com a mãe. Depois, em um certo momento, ele vai ter que se separar da mãe. Mas, no primeiro momento, é identificação. Identificação familiar, há uma microcultura familiar, ali que a criança ela começa a se identificar com o estilo familiar do núcleo familiar dela. E, a partir desse processo de identificação, ele dá fundamento, ele permite dar sustentação para a diferenciação. Então, se a gente quer que cada ser humano seja muito diferente, seja único e repetível, eu preciso primeiro conseguir que a identificação esteja muito bem feita. Senão a diferenciação, a gente geraria um ser humano de outra espécie, digamos assim. Primeiro ele precisa estar naquela espécie e depois eu diferencio ela. Então, acho que uma confusão que está tendo hoje, todo mundo gostaria de ser diferenciado, de ser único e repetível. Só que se o processo de identificação ele não ocorre de maneira adequada, aí a gente vai ter um desequilíbrio do ser humano, né? Então, a identificação ela também tem primazia em relação à diferenciação. Quando a gente pega uma célula-tronco, né, depois ela passa pelo desenvolvimento e diferenciação dela, ela se torna específica, se torna uma célula cardíaca, uma célula do sistema nervoso, enfim. O ser humano também, ele primeiro começa de forma indiferenciada, quando vai amadurecendo, ele vai ficando cada vez mais único, repetível, diferenciado, diferente, né? Eu acho que esse slide ele me ajuda sempre a ter presente, quando a gente olha para o ser humano. Opa, perfeito. Se estiver baixo, vocês me avisam aqui, tá? Então, o ser humano, quando a gente vai para uma floricultura, a gente olha, tem espécies diferentíssimas, né, de plantas que precisam de cuidado diferente. Então, planta que precisa de muita água, pouca água, bastante exposição ao sol, pouca exposição ao sol, precisa de mais adubo, menos adubo. Enfim, quando a gente olha para as plantas, a gente percebe que elas são muito diferentes. Quando a gente olha para as pessoas, talvez a gente não tenha tão presente que elas são muito diferentes, né? Nesse auditório, cada um aqui é muito diferente um do outro, né? Então, acho que ajuda a gente sempre olhar para o ser humano tendo presente a heterogeneidade. Só que olhar para o ser humano tendo presente a heterogeneidade, sem ter presente o que é em comum, aí é uma confusão muito grande, né? Então, de fato, é muito diferente um do outro, é repetível, só que como base de tudo isso, primeiro, há uma identificação, há coisas em comuns que são fundamentais no desenvolvimento dele, né? Então, dessas duas operações, elas são complementares. Dessas duas operações, a identificação precede a diferenciação. Até no processo educativo, por mais que a criança depois, sei lá, matemática, ela vai aprender a fazer a conta de um modo muito particular. Mas primeiro o professor ele dá um método específico. Também a forma como a pessoa escreve. A professora vai ensinar um método específico, só que se a criança não aprender aquele primeiro método inicial, ele não tem como sofisticar, não tem como tornar aquilo único com a assinatura dele. Então, a identificação ela precede a diferenciação, a gente precisa que ocorra na criancinha, no adolescente, esses dois processos, né? Então, da identidade recebida, eu acho que ajuda, no primeiro momento, ajuda a pessoa a fazer um processo de busca. Ela tem que entender qual que é a identidade recebida dela. Quem que são os pais dela, como foi o padrão de educação, quais foram as primeiras habilidades que aquela criança formou. É um processo de escavação, um processo arqueológico que você vai lá tentar entender o que eu recebi. Um segundo momento que eu fiz essa busca, aí você consegue traçar um contorno. Você fala, puxa, acho que eu sou assim, eu recebi, tenho essas características, né? E num terceiro momento, depois que você perfilou, você traçou o contorno, aí vem uma parte importante que é aceitar essa identidade recebida. Eu acho que muitas pessoas hoje patinam
por não aceitar essa identidade recebida, aceitar o pai específico que teve, a mãe específica que teve, características específicas do masculino, do feminino, enfim, tem coisas que foram recebidas que me compete a mim aceitar. O segundo seria admirar. Além de eu aceitar, eu olhar para aquilo que é identidade recebida e passar por um processo de admiração. Em geral, as pessoas maduras, elas olham para a identidade recebida e ficam bastante assombradas, admiradas. Tem coisas muito boas, né? A gente olha para o nosso pai, olha para a nossa mãe, olha para o próprio batismo que a pessoa recebeu. Se ela passou por uma trajetória de amadurecimento, ela olha para aquela identidade recebida com agradecimento, né? Essa educadora, que é Catherine Lecuyer, ela acho que ficou mais famosa fora do Brasil, mas ela é uma canadense, radicada na Espanha. Ela fala de um tema muito interessante, principalmente para crianças pequenas, né? Ela é mais especialista na primeira infância, né? Ela diz que é o seguinte: uma criança de 4 a 6 anos, quando ela olha para a realidade, ela olha com admiração. Então a criancinha, ela vê uma gota de chuva caindo e ela fica admirada. Puxa, a gota está caindo e não está subindo, né? Para a gente olha a chuva, já dá por suposto de que a gota da chuva cai, né? Então, a criancinha, ela tem essa capacidade de admirar a realidade, mas para nós adultos, vai passando os anos e talvez a gente vai perdendo essa capacidade. Diz que uma criancinha, quando vê uma formiga, de fato a formiga é um bichinho incrível, né? Você fala, como que ele mantém a sustentação, né? Como que ele consegue se orientar, né? Enfim, a criancinha olha para a formiga, às vezes coloca na boca, enfim, ela tenta entender ali e fica admirada. Então, talvez esse processo de admiração, também em relação à nossa identidade recebida, a gente precisaria conseguir fazer de forma mais elevada e ajudar as crianças, adolescentes que a gente orienta também, olhar para a própria identidade recebida com mais admiração, agradecimento. Depois, em relação à identidade construída, a gente poderia pensar primeiro na criança, não do ponto de vista tanto de defeitos, mas de talentos e dons. Como ajuda uma perspectiva mais positiva, a gente ajuda a criança a perceber aquilo que ela tem de talento, de único, de repetível, e talvez os talentos e dons não sejam um processo só inato, mas é um processo iterativo. Ela faz algo, ela melhora a capacidade, a sensibilidade dela, aí isso possibilita uma outra coisa, enfim. Ela não é só aquilo que ela recebeu e pronto, né? Ela vai, de fato, ali desenvolvendo um processo iterativo. Então, como ajuda também o educador, a pessoa que forma, nesse aspecto de construção, não só tapar o buraco, aquilo que não tem, mas a partir daquilo que tem, você fazer um alargamento, né? Aquilo que a pessoa tem de muito bom, você alargar, né? Depois, também em termos de desejos e anseios, como ajuda também ser um interlocutor para a pessoa em termos de desejos e anseios. É difícil a gente conseguir formular aquilo que a gente deseja. É difícil a gente conseguir formular aquilo que a gente anseia. Então, como ajuda, às vezes, o educador, instigar a pessoa a falar, puxa, mas o que você quer? Né? Como ajuda também para a própria pessoa se dar conta daquilo e também ir deslocando os desejos para coisas melhores, né? Acho que também não é algo só, é um impulso que nasce que eu não tenho como fazer nada, né? Eu consigo, de certa forma, ir direcionando esses desejos e anseios. E depois também tem presente, né, que ainda que seja verdade uma formulação filosófica, que é a parte espiritual, as virtudes teologais, elas são construídas com uma base humana. Do ponto de vista filosófico está corretíssima, né? O espiritual precisa da base humana. Do ponto de vista vivencial, para o garotinho que já está batizado, ele já está na perspectiva em comunhão com Deus. Então, esse processo todo de crescimento dele não é um processo que primeiro eu cuido do humano e depois vou para o sobrenatural, né? É um processo que já está misturado os dois, né? Se eu consigo que o garotinho, se ele tem fé, também ele vá pensando na construção da vida dele, em diálogo com Deus, pensando que Deus surpreende ele, que inclusive as restrições que ele vai sentir na vida dele, propriamente não são restrições, mas são impulsionamento, também ajudar o garoto a construir isso, não sozinho, de forma solitária, e depois falar com Deus, se ele consegue fazer isso em comunhão com Deus, dialogando com Ele, eu acho que isso aí é um processo muito mais frutífero, né? A pessoa chega muito mais longe se ele não faz de forma separada, né? Enfim, então, nesse processo de diferenciação, talvez
duas coisas ajudam muito a que cada garotinho, cada pessoa seja muito diferente, único e repetível, que é, em primeiro lugar, as relações. Se você pega um adulto, ele sempre vai ter na história dele, fala, puxa, olha, o meu primeiro chefe, ele me ajudou muito a me desenvolver. Olha, eu tive uma professora lá na terceira série. Em geral, o que diferencia a pessoa são relações de muita qualidade. Se a pessoa tem uma pessoa com uma relação muito boa, aquilo lá ajuda ela no processo de se tornar única, né? E outro processo também correlacionado é o trabalho. Ou seja, o trabalho é um grande ambiente, e no caso dos garotos e das alunas, é o estudo, porque é ali onde a pessoa coloca em movimento, coloca em jogo, ela coloca em ato ali uma série de coisas que estão em potência, né? Então, como ajuda o trabalho? Talvez uma pessoa que percorre uma trajetória profissional séria, ela vai se tornando cada vez mais individual e repetível, que você não consegue substituir aquela pessoa, né? Um garotinho, se você pega ele e fala assim, 2 anos estudando seriamente, como ele muda, né? Uma aluna, você pega 2 anos, ela estuda com seriedade, como aquilo vai tornando único com a assinatura pessoal dela, uma série de coisas, não só do ponto de vista cognitivo, mas o comportamento dela, enfim. Então, as relações e o trabalho são fundamentais para a gente ter essa diferenciação, né? Então, nesse desenvolvimento, a gente pode olhar primeiro esses dois processos, identificação e diferenciação, como processos complementares, que a identificação ela precede, ela tem primazia em relação à diferenciação, né? Um segundo grupo, né, de elementos assim de processos no amadurecimento tem uma característica mais passiva, ou seja, coloco aqui 3: abertura, aceitação e elevação, que não é tanto um processo tão ativo de cada um de nós ou dos alunos, mas ele tem um aspecto passivo. Mas por ser passivo, às vezes a gente despreza. Só que ele é fundamental para o amadurecimento da pessoa. O primeiro deles, né, a abertura. Como é importante para a pessoa percorrer essa trajetória de desenvolvimento e amadurecimento, que ela tenha uma certa receptividade com a realidade, uma certa abertura com as circunstâncias que cercam ela, né? A gente percebe pessoas que às vezes têm traços de imaturidade, que é um fechamento. Ou seja, essa abertura, que é sadia, que é essa receptividade para a realidade, ela precisa estar presente, né? E um segundo, depois de eu estar aberto, receptivo com a realidade, é a aceitação. A aceitação talvez seja um dos processos que a gente poderia cuidar melhor no ambiente formativo, onde as pessoas querem muito crescer. Eu tenho a impressão de que a aceitação, em geral, ela é pobre. Que ela poderia, porque a aceitação parece passividade, parece você concordar com coisas que não são tão boas, né? Enfim. Mas isso aqui a gente vai falar com mais calma logo mais, né? E elevação, na perspectiva cristã, na perspectiva sobrenatural, sem dúvida, o principal para o amadurecimento de uma pessoa, mais do que o que ela faz, é a graça que leva a ela, né? Então, isso eu acho que não é só para uma coisa teórica, para as pessoas que estão formando, e a pessoa que está no processo de crescimento tem a fé, isso aqui a gente nunca pode esquecer, né? De fato, para a criancinha ela tem que confiar em Deus, ela tem que pedir como algo fundamental, não como algo secundário. Depois que ela fez tudo, ela vai lá e pede, né? Na verdade, o principal é, de fato, a graça, a elevação. Então, esses 3 elementos aqui parecem que são um pouco inócuos, não ajuda tanto, mas talvez seja o mais fundamental para a pessoa se desenvolver, o aspecto passivo, esses processos mais passivos, né, da maturidade. Falando agora um pouco sobre aceitação, nessa universidade em Chicago, Loyola, tem uma estudante, uma jovem universitária, que ela passou um período muito complicado da vida dela. Então ela teve múltiplas internações psiquiátricas, ela tinha questões de automutilação, ela também com frequência batia a própria cabeça com força na parede, então tinha uma série de autoagressões. Ela passava por muito vazio interior, muitos momentos ela sentia tristeza profunda, e em um determinado momento da vida dela, ela sai da internação, depois de uma tentativa de suicídio, ela fez o tratamento da internação, saiu, ela foi para a capela do colégio, que ela era uma moça católica, era um colégio católico também. Nessa capela, ela teve uma experiência de vida que ela disse que mudou a vida dela e fez com que ela direcionasse a vida dela de uma maneira diferente. Então, o que ela comenta? Ela comenta que quando ela foi para a capela, ela percebeu, de uma maneira mística,
de que Deus aceitava ela como ela era, ou seja, com as limitações dela, com os vazios que ela sentia, com as tentativas múltiplas de suicídio que ela teve. Deus aceitava ela como ela era, né? Então isso deu uma grande paz para ela, né? Ao mesmo tempo que ela percebia que Deus aceitava ela como ela era, ao mesmo tempo olhava com um olhar de aposta. Então olhava para ela, não como uma pessoa que está forçando um crescimento, mas uma pessoa que aposta na pessoa que vê que ela tem um potencial muito grande, enfim. Então esse olhar amoroso de Deus para ela. Então essa pessoa, essa senhora hoje, chamada Marsha Linehan, ela desenvolveu a principal terapia para um transtorno difícil que chama transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno que é bastante prevalente, principalmente em adolescentes meninas. Já começa a aparecer muitas vezes esse transtorno. Na verdade, o transtorno propriamente se consolida na vida adulta, mas na adolescência você já começa a perceber os primeiros sinais, né? Então, para esse tipo de paciente que tem múltiplas tentativas de suicídio, vazio interior, ambivalência difícil, a pessoa ela ama e odeia o mesmo objeto. Ela ama profundamente a mãe e no dia seguinte ela odeia como a pessoa pior do mundo, digamos assim, né? Então, o que é próprio desse transtorno é essa ambivalência profunda, né? Então, essa senhora ela criou uma terapia baseada nesse princípio da experiência mística que ela teve e é o que mais ajuda. Nem a psicanálise, nem a TCC clássica, nem a Gestalt, nem o humanismo alcançavam tão bem. Então, para risco de suicídio, essa terapia ajuda muito, né? Então, qual que são esses dois princípios? Primeiro princípio é a aceitação radical. Como ajuda, né? A gente, primeiro a nós mesmos, depois as pessoas que a gente está ajudando, ajudar a passar por um processo de aceitação radical. O radical ele é importante, ou seja, muitas vezes a gente tem um certo nível de aceitação, mas não é como ela sugere que é radical. Ou seja, aceitar circunstâncias ao meu redor, que são imperfeitas, aceitar o modo como eu sou, com imperfeições e misérias, aceitar radicalmente, ou seja, mesmo que eu não consiga modificar, mesmo que eu passe toda a vida tendo esse mesmo defeito, ou tendo essa mesma circunstância, eu aceito. O aceitar radicalmente, ele leva a aceitar hoje e aceitar como se fosse para sempre. Então, é muito difícil a gente passar por um processo assim, só que se a gente aceita radicalmente, vem uma grande libertação. Quando a pessoa aceita radicalmente a vida dela como é, as circunstâncias dela, o modo de ser dela, isso liberta muito, né? Ao mesmo tempo, de forma paradoxal e complementar, a pessoa tem que ter esse segundo, que é o compromisso com a mudança. Ou seja, ao mesmo tempo que eu aceito radicalmente como eu sou, independente se eu vou conseguir melhorar ou não, as circunstâncias como são, independente se eu vou conseguir modificar ou não, eu tenho que conseguir, em paralelo, fazer tudo o que é possível para mim para modificar aquela situação, seja no crescimento pessoal, seja modificar circunstâncias, o que há de ruim nas circunstâncias ao meu redor. Então, se eu consigo compatibilizar bem os dois, aí está uma fórmula muito boa. Em geral, acho que no ambiente que se preocupa muito por formação, esse segundo está muito claro. Compromisso com a mudança. As pessoas têm um compromisso muito claro, querem melhorar. Algumas vezes, esse compromisso com a mudança, ele pode ter uma natureza não tão boa. O que pode estar por trás desse compromisso com a mudança é um ódio a si mesmo. Às vezes a pessoa não gosta dela mesma, ou tem um ódio dela mesma, que ela quer modificar, e o motor dessa mudança é essa não aceitação de si mesma, né? A forma sadia para esse compromisso com a mudança é a aceitação de como eu sou, ao mesmo tempo que eu vou fazer aquilo que é possível para modificar, né? Gosto de comparar o crescimento com uma subida de uma escada. Quando a pessoa está subindo uma escada, ela sempre tem que ter um pé no chão, um pé estático, e um pé em movimento. Se tiver as duas pernas no solo, ela está parada, ela está estagnada, né? Então, a aceitação radical, sem compromisso com a mudança, leva à estagnação, a pessoa não cresce. Se a pessoa estiver com as duas pernas em movimento, ela cai. Então, de fato, a gente vê isso de forma metafórica, a pessoa que quer muito mudar, mas ela não, tem pouca aceitação de si mesma, uma hora ela para, uma hora ela cai, uma hora ela sucumbe. Então, como é importante esses dois processos, aceitação radical e compromisso com a mudança. Talvez, quando a gente pensa no processo de amadurecimento de um aluno, a gente pensa como que é o nível de aceitação dessa pessoa, do pai, da mãe que ela tem, das circunstâncias dela, das matérias que ela está fazendo, de fato de ser um colégio integral, qual que é o nível de aceitação dela, é assim a minha circunstância, né? Os professores, né, aceitar que
tem que dedicar um tempo para a aula, mas depois tem um tempo prévio que é a preparação da aula, né? Outros trabalhos acho que não tem isso, então tem um tempo que a pessoa gasta prévio ao trabalho propriamente. Então, aceitação radical das circunstâncias e da própria vida, né? Então, um aspecto passivo é como algo muito importante também no amadurecimento. Depois, um terceiro grupo de processos são os processos mais relacionados às outras pessoas, o relacionamento, as relações que a gente vai tendo. Na verdade, tudo que a gente tem é recebido de outro. Uma criancinha, se ela não tivesse contato nenhum com outro ser humano, ela não seria nada, né? A gente tem esses casos tristes, né, de criança, são poucos casos, né, relatados, da criança ser cuidada por lobo, ser cuidada por animais, né? O que você vê depois no desenvolvimento dela é que ela praticamente não transparece ser uma pessoa, né? Ela parece mais um animal do que uma pessoa, ainda que seja uma pessoa, né? Então, as relações, como são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, o primeiro deles que eu queria comentar, a vinculação. Como ajuda, né, a gente olhar para uma pessoa, pensar na maturidade em termos de qualidade dos vínculos. Essa pessoa aqui, ela consegue fazer vínculos de qualidade, vínculos muito superficiais, vínculos muito restritos. Também acho que uma pessoa mais madura é uma pessoa que consegue se vincular com pessoas muito diferentes, inclusive com pessoas que pensam e têm valores diferentes. Acho que um nível de amadurecimento maior é você conseguir ter um bom vínculo com pessoas que você se identifica, que tem muitas coisas de compartilhamento, que são dos mesmos valores, mas também se vincular com qualidade com pessoas que pensam o contrário, que inclusive pessoas que não têm a mesma fé, a mesma crença que a pessoa. Então, a qualidade na vinculação é uma coisa importante, né? Depois, só faço um comentário em termos de vinculação. Quando a pessoa ela é muito boa para se vincular só com pessoas parecidas com ela, é um sinal de alerta para a gente ter presente. Às vezes, quando a gente é muito bom para se vincular só com pessoas muito parecidas, na verdade, a operação que talvez eu esteja fazendo é buscando eu no outro. No fundo, quando você fala assim, puxa, essa pessoa é incrível, e você descreve ela, e ela tem características muito parecidas com você, talvez seja um traço narcisista, velado, digamos assim, né? Então, como é importante a gente ser muito bom para se vincular com pessoas parecidas, mas com outro que é diferente, com outro que não tem nada a ver comigo. É sinal de que eu consigo valorizar aquilo que não é só eu mesmo, né? Um movimento não narcisista, né? Depois, compartilhamento. Como ajuda no desenvolvimento de uma pessoa que ela consiga vencer uma tendência fortíssima no ser humano, que é o egocentrismo, né? A criança, ela nasce por uma questão de sobrevivência, por uma questão... Ela está muito centrada nela mesma, né? A criancinha, o bebezinho, é altamente autocentrado, né? Só que quando ele vai ao amadurecimento, se espera que além desse autocentramento, vá surgindo outros processos, que é o de compartilhamento, que ela conseguir, além de pensar nela mesma, conseguir pensar no outro, conseguir compartilhar. E compartilhar, ele supõe perder. Como uma pessoa mais madura, é uma pessoa que está disposta a perder. Perder pelo outro, né? A gente sabe, né, que do ponto de vista material, quando você compartilha, você perde, você divide aquilo lá, né? Do ponto de vista espiritual, a gente aprende que quando você divide, não há propriamente uma perda, há uma multiplicação, um bem espiritual. Mas mesmo quando a gente compartilha algo espiritual, há alguma perda também, em outro âmbito, pelo menos em termos de tempo. Se eu compartilho algo espiritual, pelo menos eu perdi o tempo. Então, a gente tem que ter presente que por trás do compartilhamento existe uma aceitação de que eu tenho que perder. Nessa vida faz parte perder. Se eu quero só ganhar, aí isso aqui vai gerar um processo de egocentrismo, a pessoa está muito autocentrada, né? E o terceiro deles é a autotranscendência. Comento uma história breve aqui da autotranscendência. Tem um psiquiatra espanhol que há 2 anos atrás, ele já é bem velhinho, já tem quase 80 anos, ou um pouquinho mais de 80 anos, tive a alegria de ficar conversando com ele 5 horas. Então, peguei uma tarde lá, tinha ido para a Espanha, tinha mandado uma mensagem para ele, queria conhecer ele. Ele falou, claro, vem aqui no meu consultório e tal. E fiquei 5 horas conversando com ele, né? Ele falou assim, ó, você pode perguntar o que você quiser. Então, fui fazendo uma série de perguntas. Lá pelas tantas, ele comentou uma coisa muito bacana,
que ele falou assim, sabe o Viktor Frankl? Eu era amigo pessoal dele. Então ele foi muitas vezes na casa do Viktor Frankl, conheceu a esposa dele. Então, uma das coisas que ele comentou, ele falou assim, você reparou, Augusto, que no final da vida dele, os escritos dele são altamente católicos? Você leu um livro dele no final da vida dele, você fala assim, puxa, apesar de ele não ter se convertido, o escrito é profundamente católico. Ele comentou que, na verdade, tem um sacerdote que era muito amigo do Viktor Frankl, que inclusive eles passavam horas discutindo, conversando. Esse sacerdote não queria que aparecesse o nome dele nos escritos, então ele permitiu que o Viktor Frankl assumisse uma série de ideias dele. Esse sacerdote, ele era psiquiatra também, antes de ser sacerdote, então eles foram muito amigos. Inclusive, o Viktor Frankl pediu para que a neta dele fosse batizada pelo Viktor Frankl, por esse amigo sacerdote. Então, apesar dele não ter se convertido publicamente, parece que de coração, em termos de pensamento, ele era bastante católico, né? Digo isso porque um termo que ele colocou na pauta, né, na psicologia, é esse termo autotranscendência, que ele tem uma tradição cristã católica. No fundo, a autotranscendência é sair de si. Quando a criança, o adulto, ele consegue sair de si, a gente percebe que, em geral, é uma pessoa mais madura. Uma pessoa que ela está muito embotada, que ela só consegue pensar nela mesma, a gente percebe um traço regressivo, um traço de imaturidade, né? Então, autotranscendência também é uma coisa importante. Eu consegui sair de mim mesmo para alcançar o outro, né? Um quarto grande grupo, e último grupo que eu queria comentar, são esses três aqui, que têm uma característica de integração. Uma primeira delas, apropriação. A gente falava da identidade recebida. Como é importante para a criança e para o adulto também, eu me apropriar daquilo que eu recebi. Ou seja, eu já tenho, porque foi me dado, meus pais me educaram de uma forma, mas eu preciso passar por um processo que é me apropriar daquilo que eu recebi. Eu preciso tomar consciência daquilo que eu recebi. Então, um processo de apropriação é a apropriação da história de vida. Como é importante, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso de forma melhor e tem pessoas que fazem de forma mais pobre. Se eu conseguir me apropriar da minha história de vida, da minha infância, das minhas relações, como isso me ajuda a crescer como pessoa, né? Um segundo deles é a purificação. Entendo que qualquer um de nós, por mais bondoso que seja a pessoa, por mais desenvolvida que seja a pessoa, a gente tem um traço de narcisismo, cada um de nós. Cada um de nós tem uma cota de narcisismo que acho que não é pequena. Às vezes a gente acha que não, está tranquilo aqui, mas no fundo, cada um de nós tem uma cota de narcisismo que precisa ser purificada ao longo da vida. Cada um de nós tem uma tendência a que as coisas façam referência a mim. Cada um de nós tem a tendência a querer que eu seja imprescindível, que as coisas girem em torno de mim. Enfim, a gente pode pensar também no processo de amadurecimento com uma pessoa que passou por essa purificação. A gente olha às vezes uma pessoa mais velha, um sábio, uma pessoa assim que vai a característica de falar, puxa, eu quero ser como essa pessoa. O narcisismo ele está bastante apagado, ou seja, já está bastante superado, né? Então, como é importante para nós, e é interessante pensar que existe o narcisismo mais escrachado, que você bate o olho e fala, puxa, a pessoa aqui tem isso aqui, né? E tem aquele sofisticado. Eu acho que vale a pena a gente tomar conta do sofisticado. Aquilo que, sutilmente, eu quero que as pessoas me valorizem, sutilmente, de forma indireta, enfim. Essa é uma coisa também que acho que vale muito a pena na trajetória de uma pessoa, né? Depois, o terceiro deles é a orquestração, ou seja, que eu consiga orquestrar todas as capacidades que eu tenho. Então, dou um exemplo concreto. Tem pessoas que são muito racionais, e talvez a forma como a pessoa interage com as outras pessoas é também de forma muito estruturada e racional. Como ajuda também essa pessoa, ela passar a orquestrar melhor as outras capacidades. Às vezes, em vez de explicar para o cônjuge uma coisa, às vezes você tocar na pessoa de forma afetiva resolveu tudo, né? Então, a pessoa conseguiu utilizar todos os recursos racional, afetivo, enfim, comportamental. Então, conseguir utilizar todas as nossas capacidades de uma maneira melhor. Também em termos de capacidades mais internas. Então, a gente vai falar um pouquinho depois da imaginação, a memória. Eu consegui orquestrar melhor isso. Talvez uma pessoa madura saiba fazer isso melhor, né? Orquestrar essas diversas capacidades, né? Enfim, então, a gente pode olhar a maturidade sob o aspecto do desenvolvimento,
os aspectos passivos, as relações e a integração. Acho que quando a gente pensa num aluno, numa aluna, numa pessoa que a gente está ajudando, às vezes ajuda a gente a pensar, puxa, qual dessas coisas aqui que talvez a pessoa precisaria desenvolver um pouquinho melhor, né? É a aceitação, é a capacidade de fazer vínculos, é a capacidade dela deixar ser levada por Deus, ela não ser tão autocentrada, baseada no esforço dela. Enfim, cada um vai saber melhor para a pessoa concreta, né? E, para a gente terminar, eu vou só colocar cinco pontos aqui, que, enfim, talvez esteja correlacionado também com maturidade, para a gente pensar e fica como algo para cada um refletir depois em casa, né? O primeiro deles é que essas duas coisas, memória e identidade, estão muito unidas. Uma pessoa que tem clara a própria identidade é uma pessoa que tem clara a própria história de vida. Inclusive, se a pessoa tem muito claro quem ela tem algumas cenas marcantes da vida dela muito presente na mente dela. Então, talvez a memória e a identidade, elas são muito mais importantes do que a gente imagina. Pegar para uma criancinha e mostrar um álbum de fotos, acho que isso é muito formativo, porque ajuda ela a entender a história de vida dela, qual que é a família que ela nasceu, né? Então, para ela entender quem ela é, a memória é muito importante. Inclusive, episódios passados da nossa vida influenciam quem eu sou hoje. E há coisas do passado que eu preciso ressignificar. Eu preciso mudar não só o que aconteceu, mas eu preciso mudar o significado daquilo que aconteceu. Então, digo, como modificar o que aconteceu? Às vezes, algo aconteceu e para nós, né, a percepção daquilo está incompleto. Então, às vezes a gente precisa completar a cena que ficou prejudicada. A gente viu como indiferença da mãe, mas no fundo a mãe estava ultra preocupada com outras coisas e eu não tinha presente isso. Então eu posso ressignificar o passado completando a cena. Eu falo, puxa, minha mãe, nesse período, ela estava preocupada não só com a maternidade, mas com o emprego dela também, né? Não é que ela estava despreocupada comigo. Então eu posso completar a cena passada, né? Como ajuda também, acho que ressignificar o próprio passado, também com uma coisa muito espiritual, que é a confissão. A confissão é ressignificar o passado. Aquilo que aconteceu é transfigurado, é modificado, né? Então, dá para a gente modificar tanto o evento, de forma limitada, não de forma total, mas também a forma como eu gravo aquilo. Isso é importante porque modifica a forma como eu percebo como eu sou. Então, a memória e a identidade estão muito correlacionadas. De alguma maneira, quem a gente é, se a gente olhar para uma pessoa e ver muitas virtudes, muitas qualidades, no fundo a gente intui a história de vida daquela pessoa. É como se tivesse gravada em quem ela é, toda a história de vida dela, né? Todo o aspecto moral, tudo que ela vivenciou está impresso nela quem ela é hoje, né? A identidade também, ela está muito correlacionada também com a imaginação. Ou seja, como é importante a gente projetar o futuro, projetar cenários, utilizar a imaginação para que eu queira. Ou seja, a gente é movido por um bem, ou seja, a gente não é movido por um nada ou por uma coisa em branco, né? Então, para a criança e para nós mesmos, é importante a gente projetar o futuro, imaginar, para que inclusive a gente queira aquilo. A gente precisa preencher com carne, com vida, aquilo que são só ideias. Porque se eu não preencher com carne e com vida, provavelmente eu não vou querer aquilo com todas as minhas potências, né? Agora, se eu visualizo algo muito grande que eu quero no futuro, eu consigo colocar todos os meus recursos em jogo para chegar naquele local. Então, é importante a imaginação, inclusive para projetar a identidade que eu quero. Então, projetar o que eu quero ser no futuro ajuda muito para que eu possa querer no momento presente. Então, isso é uma coisa... A imaginação talvez seja uma das coisas que a gente utiliza muito pouco. Aquele psiquiatra que eu comentei na Espanha, que eu falei com ele 5 horas, uma das coisas que eu perguntei para ele, falou, olha, o que o senhor acha que talvez a psicologia atual precisaria desenvolver em um campo aberto ainda para descobertas? Ele falou, sem dúvida, a imaginação. Porque a imaginação para o psiquismo, ele tem a valência do real. Ou seja, aquilo que a gente imagina, para a nossa mente, ela tem a mesma percepção de algo que está acontecendo. Então, eu utilizar bem o instrumento da imaginação, ele é poderosíssimo do ponto de vista de recursos, de ferramentas. Então, aqui fica uma ideia para a gente pensar, talvez, em trabalhar melhor a imaginação, né? Então, memória, identidade, imaginação, se a gente vai para o passado, vai para o futuro, elas são importantes para a minha identidade, né? Não uma operação estática, né? Quem eu sou
Ainda tem que olhar para o passado, tem que olhar para o futuro. Uma segunda coisa para a gente pensar. Talvez o processo de amadurecimento, uma coisa que esteja fazendo as pessoas serem muito regressivas, muito imaturas, é a vivência do mundo digital. É assim, se você pega uma pessoa que utiliza muito a internet, utiliza muito as redes sociais, é impossível você não fazer uma correlação desse consumo excessivo e de comportamentos imaturos, né? Enfim, aqui é um desafio grande, a forma como a gente vivencia as redes sociais. Hoje é politicamente incorreto você falar mal de uma rede social específica, né? Mas, assim, do ponto de vista educativo, é fundamental você falar para uma menina ou para um garoto, puxa, aqui está excessivo, mas tem que usar bem menos, né? Então, para o imaginário da criança, no imaginário do adulto também, sem contar o aspecto muito pernicioso da pornografia, que para o homem, isso aqui é tão forte que ele fica só pensando na pornografia mesmo. A pessoa que vai para essa trajetória, ele está sempre autocentrado, pensando qual vai ser o próximo momento que eu vou poder ter aquele gosto de consumir pornografia de novo, né? Então, como é importante a vivência também no mundo digital, a gente ter presente esse processo de amadurecimento, né? Pois um outro elemento para a gente pensar e refletir, que para o amadurecimento, a experiência pessoal é importante, eu assimilar o que eu vivenciei, mas um mar enorme de possibilidades é a experiência vicária. Ou seja, o contato com outras pessoas, acho que o professor, a professora, tem uma grande vantagem. Você tem contato com muitas famílias, com muitas pessoas, né? A gente vai tendo contato com circunstâncias muito diferentes. Eu posso não ter vivenciado aquilo, mas o outro vivenciou e eu assimilo aquilo. Então, tanto em termos de contato com pessoas reais, mas também a literatura. Como a literatura amadurece a pessoa, né? Ela ter o consumo de bons livros, refletir sobre aquilo, bons filmes também, né? Como isso amadurece uma fonte, a experiência de outro, não só a experiência minha, que por natureza será limitada. A rotina nossa, no dia a dia, é muito parecida um dia com o outro, né? Segunda é parecida com terça, terça é parecida com quarta. Então, a experiência ela vai ficando um pouquinho limitada e repetitiva. Se a gente não tiver acesso a experiências muito diferentes, talvez a gente fique limitado também. Então, literatura, a vida de outras pessoas, como isso completa no processo de amadurecimento pessoal, né? Depois, uma coisa importante, eu acho que isso aqui é fundamental, que talvez no Ocidente seja um problema, que a gente não tem respiro, a gente não tem o silêncio. Vocês tinham até recentemente um capelão, que eu sou muito amigo dele, o Padre Fabiano. Quando vocês percebem ele celebrando a missa, quem já assistiu a missa que ele celebra, há vários momentos que ele faz uma pausa profunda. Então, ele fez ali a oração coleta, ele para. Depois da consagração, ele para. Esse silêncio talvez seja algo muito importante para dar densidade para a vida. Ou seja, talvez eu conseguir ter esses intervalos vai dar para a pessoa um aspecto importante de densidade. Talvez no Oriente eles valorizam um pouquinho mais esse aspecto não verbal, o silêncio, o estar com sem estar falando. Talvez isso é muito importante também. Na família também, tem momentos que não estão o tempo todo falando, mas estão tranquilos por estar um lado do outro, felizes ali, enfim, né? Então, esse aspecto do silêncio, talvez no Ocidente a gente perdeu muito, então a gente pudesse resgatar isso, né? E o último, que é talvez, né, fico pensando aqui, um professor, ou qualquer profissão que tenha coisa do cuidado, ou qualquer aspecto formativo, né, qualquer processo formativo, a pessoa ela pode ir até um certo ponto, ou ela pode se exceder um pouquinho mais. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a dar aula para um garoto, você tenta ali, fala, vou dar o meu máximo aqui e vou tentar ajudar o garotinho. Aí quando não há reciprocidade, eu acho que muitos podem falar assim, tá, eu tentei, eu fiz a minha parte, mas ele precisa fazer a parte dele. O garotinho precisa também, preceptoria, né? Se o preceptorando não faz nada, o preceptor não tem muito o que fazer, né? Então, a gente pode pensar que há um certo limite, que eu vou até aquele ponto e espero a reciprocidade. Mas talvez, se houver um amadurecimento muito maior dessa pessoa, ela pode ir com a preocupação de alcançar o outro. Ou seja, mesmo o garotinho terrível na sala de aula, o garotinho peste que contamina ali o ambiente da sala, né? Ou a menina, enfim, que
ela não se abre, ela não na preceptoria, ela não é uma pessoa mais amadurecida no processo educativo. Eu acho que ela tem a preocupação de alcançar o outro, ainda que haja muita dificuldade nesse processo. Em princípio, é recíproco o processo, precisa ter uma resposta da outra pessoa. Mas eu posso fazer muito mais para alcançar essa pessoa, né? Então, acho que o processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento do ser humano, leva também a gente a ter essa preocupação de, independente de como é o outro, independente das limitações do outro, eu vou tentar alcançar o outro. É verdade que isso não é possível sempre. Haverá várias situações que a gente vai ficar frustrado, que a gente não alcança o outro, a gente não compreendeu, não chegou no outro. Mas que haja essa tentativa efetiva, que haja uma busca real, né, da nossa parte para alcançar o outro. Enfim, aqui está a bibliografia e acho que era isso aí. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? A gente leva o microfone. O pessoal está um pouco tímido. Bom dia, Chifre. Bom dia. Agradecer pela sua palestra, primeiro. A pergunta é, você falou um pouco sobre aceitação de si mesmo. Tem uma idade na adolescência onde se aceitar é muito difícil, nas perspectivas dos outros alunos, são seus colegas de classe, mesmo em relação aos pais, também às vezes tem uma disputa. Como ajudar o aluno a se aceitar nesse processo, né? Ajudar ele a se solucionar, da aceitação. Interessante. Eu acho que, claro, o processo de aceitação, fundamentalmente a pessoa vai se aceitar, mas acho que ajuda, como principalmente no início desse processo de aceitação, ela tem poucos recursos para se aceitar, ela perceber a aceitação no olhar do outro. Ou seja, o olhar do professor e do preceptor, que ele percebe, puxa, esse professor me aprova, esse professor ele me quer. Então, você perceber que o outro te aceita, acho que é um primeiro passo para que você possa depois desenvolver uma aceitação pessoal. O que essa Marcia Linehan fez, ela percebeu, ela aceitou a si mesma, porque ela percebeu no olhar de Deus a aceitação dela. Então, acho que a aceitação é um processo também relacional. Então, às vezes na família, a pessoa não foi muito aceita, ela é muito excessivamente cobrada, ou então recebe broncas o tempo todo. Mas às vezes a gente pode fazer de forma limitada e parcial, isso na preceptoria, na sala de aula. Por isso que é importante também para o garoto, para a menina, o elogio. Às vezes não um elogio só, um elogio bem barato, digamos, um elogio sofisticado, que a pessoa vai, puxa, ele percebeu que eu faço isso aqui bem feito, né? Então, às vezes fazer um elogio assim ajuda o garotinho a passar por esse processo. E claro, talvez no processo educativo grupal, principalmente dos meninos, é muito comum o bullying, né? Às vezes, não o bullying propriamente assim definido e claro, mas um pouco de rejeição da parte dos outros. Aí, talvez a cota de aceitação pessoal tem que ser maior para ele conseguir, inclusive, enfrentar a rejeição do outro, né? Mas é um processo interativo, acho que relacional também. Augusto, você comentou que tem um momento que, trabalhando aí a civilidade, né, do menino, ele tem um momento que ele tem essa separação mãe, né? Sim. Com que idade mais ou menos isso acontece ou não existe uma idade certa para isso acontecer? Então, acho que ele é muito heterogêneo, mas assim, a partir de uns 5, 6 anos, você já começa a perceber uma maior proximidade do garoto com o pai. Então, às vezes até pode dar para a mãe um pouquinho de senso de injustiça. Fala assim, puxa, eu cuido muito do garotinho, o pai não faz nada, chega nos 5 anos, o garotinho vai para a mãe, né? Então, eu acho que com 5, 6, mas claro, vai ficando mais forte ali no início da adolescência, mas é um processo gradual que tem, acho que, um espectro aí, né, que varia, mas por aí acho que já começa o processo de diferenciação. Aí tem um marco, ali quando a gente falava dos 12 anos de Cristo, é um marco, mas o processo dele já começou antes, né? Bom dia. Bom dia. Você falou aquela parte
parte da imaginação, e no esporte a gente trabalha um pouco o treinamento mental. É esse caminho? Sem dúvida. Treinamento mental, assim, você antever o que vai fazer na quadra. Perfeito. Seria mais ou menos essa linha. Sem dúvida. Essa capacidade que eu tenho de projetar cenários, inclusive cenários adversos. Puxa, eu estou perdendo, né? Como que vai ser? Como que eu consigo tirar forças numa situação adversa, né? Então, projetar cenários tanto idealizados, que fazem eu querer, mas cenários muito reais também. Puxa, nessa situação difícil, como que a gente vai fazer, né? Então, sem dúvida, a gente tem que utilizar isso. A imaginação, se a gente não usa bem de uma maneira adequada, ela também pode derivar em ansiedade. Ou seja, eu conseguir canalizar de uma maneira adequada a imaginação, inclusive ajuda eu diminuir um pouquinho o basal de ansiedade, né? Mas é muito bom para o esporte, fundamental. Né? Uma última pergunta. Bom. Então, acho que encerramos com uma carinhosa salva de palmas para o Valeu. Momento valiosíssimo. Então, bom, agora todos são dispensados, a gente pede que fiquem no auditório aqueles funcionários e funcionárias que têm filhos do colégio, para o próximo momento carregar a informação. Obrigado a todos.